Olá, beriras! Tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como nós tiramos a chupeta da Manu em apenas 3 semanas, de forma humanizada, sem traumas, sem grandes choros. Esse foi um assunto muito pedido e muito discutido lá no meu Instagram, onde eu sempre compartilho minha rotina em tempo real. Então as coisas vão acontecendo na minha vida, eu vou compartilhando por lá. A retirada da chupeta, independente da técnica ou do método que vocês utilizarem, vai ser sempre um momento difícil, tanto para a criança quanto para a mãe. No vídeo de hoje eu vou compartilhar a que funcionou para nós, mas é sempre legal vocês conversarem com os profissionais que acompanham seu filho, porque eles que vão poder te dar esse suporte durante o processo. A Manu estava com 2 anos e 6 meses e a gente levou ela na odontopediatra na época, a doutora Heloísa Zanon. E a gente conversou muito durante a consulta. Eu falei que eu estava pronta, eu ia aproveitar que era meu período de férias, que eu ia estar mais em casa para fazer essa retirada. E muito do que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje foram ensinamentos e dicas que a própria doutora Heloísa me deu. É importante que vocês saibam que a chupeta, ela não é só algo físico que a criança tem um apego. Existe todo um apego emocional por trás disso. A criança se sente acolhida quando ela usa a chupeta. É um utensílio que traz sensação de segurança para a criança. Então é bem complicado você tirar esse utensílio assim do dia para noite. É como se a criança perdesse um pedaço da mãe do dia para noite. Assim como a chupeta é extremamente importante para a criança, existe uma relação de dependência dos pais com a chupeta. Eu mesma me sentia muito insegura quando eu saía de casa com a Manu sem a chupeta. Então isso prova que eu era tão dependente quanto ela. Tirar a chupeta da criança é como se a gente tivesse que reaprender a consolar os nossos filhos. Você está decidindo tirar a chupeta do seu filho, primeira coisa, tenha muita paciência. Esteja preparada, porque por mais calma que você tenha, esse processo de tirar a chupeta demanda muita energia de nós pais. Muita atenção, muito colo, muito carinho. A criança vai ficar mais carente, ela vai demandar principalmente mais da mãe nesses primeiros dias aí sem a chupeta. E a gente tem que ser muito firme para não voltar atrás da nossa decisão. Porque quando a gente volta atrás, a gente confunde a cabeça da criança e aí acaba ficando mais difícil para tirar depois. Como eu não queria que fosse um processo doloroso, traumático para ela, eu não queria apressar esse momento, eu escolhi justamente um período da minha vida que eu estaria mais disponível para ela. Antes da gente tirar a chupeta, a doutora Heloísa, odontopediatra, pediu para que a gente levasse a Manu na microfisioterapia. A gente já faz micro a cada 3, 4 meses na Manu e a gente levou ela também na mesma semana que nós decidimos tirar, para que preparasse o corpinho e a cabeça dela para essa retirada. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo, tá? Eu vou falar mais das técnicas que a gente utilizou. A primeira dica que eu recebi foi não tirar a chupeta drasticamente do dia para a noite. Isso pode causar um trauma muito grande na criança e ela pode querer transferir esse vício para alguma outra coisa, principalmente chupar o dedo. E aí o dedo é mais difícil porque você não consegue tirar, né? Então reduzir gradualmente o uso da chupeta. E uma coisa legal é que a gente já tinha feito isso há alguns meses. A gente tinha limitado o uso da chupeta para alguns momentos muito específicos do dia. Quando ela chorava, quando estava no carro, para dormir, em alguns momentos quando ela estava vendo TV. Então não era livre o uso da chupeta e ela já tinha entendido isso. Então se você está pensando em tirar a chupeta do seu filho, começa por esse passo de limitar o uso dela para alguns momentos específicos do dia e comunica isso para ela. Não só tira e pronto, acabou. Mesmo que você ache que ela não entende, é muito importante que ela seja comunicada que agora ela só usa chupeta quando está em casa, ou só usa chupeta para dormir, ou só usa chupeta para ver TV. E depois que a criança se adaptou a esses momentos pontuais, é a hora de retirar a chupeta, inclusive desses momentos. No nosso caso, nós tiramos a chupeta do dia e mantivemos ela à noite. Manu parou de usar a chupeta no carro e aí eu vinha cantando no carro, tentando distrair ela de outra forma, dava uma comidinha, alguma coisa. Manu também parou de usar a chupeta quando chorava, então a gente aprendeu a acolher ela de outra forma. E a Manu parou de usar a chupeta quando ela assistia TV. Então a gente deixava um copinho de água, alguma coisa ali para ela se distrair e mesmo assim às vezes ela ainda pedia pela chupeta.
E à noite nós mantivemos para dormir, porque ela usava a chupeta principalmente para pegar no sono. Quando a Manu dormia à noite, ao invés de eu deixar a chupeta ali com ela, esperava ela entrar em sono profundo, eu tirava a chupeta dela e guardava. O que acontece? Durante esse período ela acabava acordando à noite e chorava. Então eu trouxe um colchão para do lado da cama dela e eu dormi durante quase 2 ou 3 semanas ali até que ela se adaptasse, porque ela acordava à noite e ali dava uma acolhidinha, batia na bundinha até que ela voltasse a dormir. Os primeiros 4 ou 5 dias foram os mais difíceis assim durante o dia, porque eu notava que ela estava mais irritada, mais ansiosa, quase como se ela estivesse em crise de abstinência, sabe? E eu usei algumas frases para que ela entendesse que ela não usaria mais a chupeta durante o dia. Quem me ajudou com essas frases foi a odontopediatra e também a Camila Zanotto, que faz microfisioterapia na Manu. Ele abaixava na altura dela e falava que ela estava crescendo e que ela podia deixar a chupeta de lado naquele momento, que chupeta era para bebês e ela já era uma criança. A mamãe sabe que está difícil, entende que você está sentindo falta da chupeta, mas é muito importante que você fique sem ela nesse momento. Nós já combinamos que a chupeta é só para dormir agora. E aí algumas vezes ela entendia e outras ela resmungava, ficava irritada, tacava brinquedos, mas isso faz parte. Não foi nenhuma situação muito exagerada que eu vi que ela ficou inconsolável. O que aconteceu? Os primeiros dias foram difíceis e aí conforme os dias foram passando, esse comportamento dela foi diminuindo e até que com 15 dias eu vi que ela já estava adaptada, ela não pedia mais pela chupeta, ela não demonstrava mais irritabilidade e ela já conseguia passar por essas atividades de carro, choro, televisão, sem pedir a chupeta. E aí foi o momento, depois de 2 semanas, que eu comecei a tirar a chupeta no período da noite. E esse era o momento que eu tinha mais medo e que eu achei que seria mais difícil, porque ela precisava muito da sucção para conseguir dormir. Na primeira noite que eu decidi tirar a chupeta, eu fiz um furo com uma agulha na chupeta. E aí eu dei pra Manu e ela nem sentiu a diferença, continuou chupando normalmente. Aí eu fui lá e fiz mais 2 furos. E ela também não sentiu diferença. Aí uma das técnicas que a doutora Elô tinha me passado era de cortar a chupeta e ir cortando aos pouquinhos. Eu fui lá e fiz um micro cortezinho com uma tesoura e aí eu vi que ela não gostou, mas ela continuou chupando normalmente e dormiu com a chupeta daquela forma. Assim que ela entrou em sono pesado, eu tirei a chupeta e assim foram indo os dias. Cada dia eu ia e fazia um corte a mais na chupeta e eu via que ela ia se incomodando e ela colocava a chupeta na boca e tirava e brigava para dormir. No 8º dia, eu fiz um último corte na chupeta, ela ficou toda detonada. Vou colocar a foto da chupeta aqui do lado pra vocês verem. E aí ela colocou a chupeta na boca e já tava ruim, ela não queria mais, era uma chupeta que ela mais mordia do que sugava. E aí nessa noite ela demorou pra dormir, mas ela dormiu sem a chupeta, ela dormiu com a chupeta na mão. E dali em diante eu entendi, bom, agora ela tá dormindo sem a chupeta, consegui uma noite. Na noite seguinte eu não vou trazer a chupeta pra cama e vou ver como que vai. E a partir daí eu nunca mais trouxe a chupeta pra ela dormir. Lógico, a criança demora um pouco mais para pegar no sono, ela briga, se revira e tudo, mas ela já não pedia mais pela chupeta porque não era algo prazeroso, ela relacionou a chupeta com algo ruim. Eu posso dizer que eu adiei essa retirada da chupeta porque eu era muito dependente também e eu tinha medo de não saber lidar, do estresse que ia ser, e eu queria que fosse uma fase mais fácil da minha vida, enfim. Mas eu confesso que foi muito mais tranquilo do que eu imaginei. A gente não teve grandes estresses lá em casa, foi tranquilo. E eu confesso que apesar de considerar tranquilo, tiveram alguns momentos que eu desejei dar a chupeta de volta. Eu falava assim, meu Deus, eu vou dar a chupeta para essa criança. Mas não volte atrás, siga firme na sua decisão, porque quando você volta atrás é muito mais difícil para tirar depois. Uma outra coisa que me ajudou muito lá em casa é um mantra poderosíssimo e infalível. Você respira fundo, conta até 3 e repete, vai passar. E passa!
E passa, gente, confia, acredita que passa, juro. E eu quero fazer deste canal aqui um local de ajuda mútua. Então deixem nos comentários se vocês estão nesse processo de retirada de chupeta, se vocês já retiraram a chupeta e qual foi o método que funcionou, que vocês utilizaram. E aproveita e compartilha esse vídeo com alguma mamãe que você conhece, que a criança ainda usa chupeta, tá pensando em tirar, porque dessa forma a gente ajuda mais pessoas. E aproveita também e já me segue lá no Instagram, porque lá as coisas acontecem em tempo real e a gente tem uma interação um pouco mais direta, tá bom? Super beijo pra vocês!